Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira novamente para poder falar um pouquinho mais da minha história para vocês. Mas eu não contei exatamente da minha dor, do problema que nós imigrantes sofremos ao chegar em um país novo e se deparar com a questão da casa. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar justamente dessa parte. E a minha história começa justamente por um ponto interessante. O apelido que minha filha deu à minha casa, que é Casa Fedenda. A minha filhinha de 2 anos na época, quando a gente chegou aqui em Portugal, foi uma das coisas que ela mais estranhou. Quando eu vim, eu contei no vídeo anterior que eu fiz o processo de visto com uma assessoria, com uma empresa responsável por ajudar, por dar suporte ao imigrante nessa parte. E essa pessoa, então, me ajudou ali nesse trâmite. E a gente, então, tinha uma casinha ali que ela se prontificou em olhar pra gente. Mas não era o trabalho dela, não era a atividade que ela faz. Então a gente teve todo esse perrengue de procurar uma casa, de ter esse suporte de uma forma mais arcaica, de uma forma mais primitiva, e vários perrengues, claro, nasceram junto, já que você não tem uma pessoa especializada fazendo isso para você. Então a gente demorou para ter todo esse trâmite efetuado, e quando efetuou, a gente tinha uma casa velha, a verdade é essa, uma casa bem velha, uma casa com móveis bem rústicos, que por si só já tem um cheiro, um odor característico da idade, do tanto de poeira que se bobear já passou por ele, já ficou impregnada. A casa era toda de taco e um monte de taco era solto. Então imagina para quem tinha rinite, sinusite, aquela monte de poeira sempre, né, nos imóveis. O sofá eu nem conto, o sofá era uma piada à parte, a gente teve que comprar uma capa de sofá para poder colocar, porque ele era tão feio, tão estranho, que a gente teve que comprar uma capa para ele. E sim, o imóvel tinha um cheiro característico, era um imóvel sem sistema de aquecimento central, num terceiro andar sem escada, e isso por si só já era vários complicadores, porque o imóvel também não tinha gás natural, era gás de botijão, que aqui em Portugal chama gás de botija. Então, ou seja, a gente teve vários probleminhas ali. Mas o probleminha, ele foi cada vez aumentando mais. Porque como a gente não tinha uma pessoa especialista para procurar um imóvel para a gente, para garantir essa segurança para a gente, quando a gente chegou, o imóvel ele tinha água, mas ele não tinha luz, né? O gás ele também não tinha, a gente teve que comprar o botijão, mas aí até aí era uma coisa simples, comprava o botijão e punha lá, a partir daí tinha gás, mas o imóvel não tinha luz. E sem luz não adianta você ter gás, porque você também não consegue fazer as coisas dentro na parte principal, que é o banho. Você chega cansado, você chega estressado, carregando peso e criança. Você quer um banho ali para ficar, né, mais relaxado, mais tranquilo, se sentindo renovado. E a gente teve esse problema porque, como o imóvel não tinha luz, a gente não tinha como tomar banho. Então a gente ficou por vários dias tendo que tomar banho na casa de outras pessoas que se disponibilizaram a ceder o imóvel para a gente tomar banho, para a partir daí a gente então se sentir renovado todos os dias com aquele banho quentinho, aquele banho, né, gostoso de se ter. Ou seja, foram vários perrengues que a gente foi tendo ao longo dos primeiros dias, a primeira semana ali, sem ter um imóvel tendo tido encontrado por um especialista, alguém especializado que pode nos dar esse suporte. E isso se dá porque realmente a falta de imóveis no mercado é tão grande que muitas vezes você quer pegar o primeiro que vê, né? O primeiro que você apareceu na sua reta, você, bum, quer pegar aquele imóvel para você. E nem sempre é a melhor opção. Eu vejo muita gente hoje com mais de 500 clientes atendidos, pessoas que vêm para Portugal sem ter conhecido a Oliveira Imóveis, sem ter conhecido o nosso projeto e se deparam com essa dificuldade. Tá pagando Airbnb, tá pagando ali um hotel, bate de porta em porta na imobiliária da cidade que está vivendo, não encontra imóvel para alugar. É uma dificuldade muito grande. E no desespero de estar gastando um Airbnb durante tanto tempo, a pessoa acaba pegando o primeiro imóvel que aparece. Assim que ela acha um imóvel que está disponível no mercado para arrendar, ela quer aquele imóvel.
porque ela sabe que ela vai passar a pagar menos do que ela paga no hotel, no Airbnb. Mas depois vem as dores de cabeça, porque não é nada feito de forma planeada, não é nada feito de forma organizada. E isso é um dos grandes problemas quando você pensa no ramo imobiliário em Portugal, devido à falta de imóveis. Eu demorei um ano para sair desse imóvel, da casa fedenda. Foi um ano vivendo com minha filha ali, sempre reclamando, sempre tendo dificuldades no dia a dia por conta disso. Não é fácil, mas também não tinha opção na época, não tinha como, e demorei um ano para a gente então poder migrar para uma casa que aí sim era mais confortável, que era uma casa com elevador, né? Quando eu falo casa, eu quero dizer um imóvel, né? Que a gente mora em apartamento. Então demorou um ano para a gente ir para um apartamento que tem um sistema de aquecimento central, que tem um elevador, que tem garagem, que tem tudo realmente que dá ajuda para a gente no dia a dia. E essa sim foi uma casa que minha filha já não viu como problema e só durante um tempo falava casa nova, né? Ela não tinha um ponto negativo para ela interpretar, para ela entender sobre o imóvel. E claro, ainda assim, pensando como adultos que já têm mais visão das coisas, a gente também percebeu detalhes, também percebeu algumas coisas, mas aí já são coisas que dá para relevar, dá para pensar que como não é uma compra, ainda era um arrendamento, a gente estava ali com um passo a mais tendo dado, mas que ainda faltava mais alguns passos a dar também até a nossa compra do imóvel, que também agora já foi feita, então já é um outro passo que a gente está dando nesse processo. Compra que eu sempre indico. Eu sou muito transparente com todos os meus clientes. Eu não vou falar para o meu cliente só comprar quando ele tem a opção de arrendar, mas eu nunca vou falar para ele arrendar se ele tem a opção de comprar. Porque comprando a gente já está no nosso próprio imóvel, a gente está pagando por algo que é nosso, a gente não está gastando dinheiro com um aluguel que literalmente está indo para o lixo, porque você não está vendo esse dinheiro sendo reinvestido em nada, em absolutamente nada. Então são fatores, são complicações que quem tem condição de comprar é de fato o melhor caminho, é de fato a melhor opção, não é mesmo? Dentro desse pensamento, eu sempre vou colocar como a compra sendo a primeira e a melhor opção para o cliente sempre, porque ele está pagando por algo que é dele. E aquela pessoa que está no Brasil, que quer investir o dinheiro dela, nem se fala. Ao invés de comprar e investir esse dinheiro no Brasil, o melhor lugar, com certeza, é investir fora do Brasil. Porque no Brasil você tem ali taxas absurdas de crédito, taxas absurdas de juros, que na hora que você vai colocar na ponta do lápis, você está pagando por um imóvel o equivalente a 3, o equivalente a 2 imóveis e meio. Então não faz nenhum sentido você comprar um imóvel no Brasil tendo condição de pelo menos pagar uma entrada de um imóvel aqui em Portugal, porque dessa forma você está economizando gigantescamente. A experiência que eu passei, por mais negativa que ela tenha sido, hoje ela também me ensina como é benéfico a ideia do planejamento, como é benéfico você se sentar, se posicionar, entender o cenário e a partir daí seguir os passos corretos para a sua migração. É importante ter isso e essa experiência hoje eu uso para poder ajudar outras pessoas, ajudar as pessoas que contratam a nossa assessoria para de forma sim planejada migrar para Portugal com mais segurança, com mais conforto, como deve ser quando a gente está falando de uma mudança de país que não é nada rápido, que não é nada prático, não é nada realmente como estalar o dedo ou trocar de roupa, né? É algo que tem que ser construído com qualidade, com segurança e, acima de tudo, pensando na família, porque é uma coisa muito complicada você mudar de país e se deparar num novo sem apoio, sem suporte dos pais, sem suporte dos avós, tendo um filho, no meu caso, por exemplo, como uma filha de 2 anos, é uma criança que ainda não consegue entender quando está ali naquele momento de birra, de pirraça, de estresse, ela não consegue se conter como um adulto, né? Ela vai extravasar de formas que muitas vezes você já fica ali de braços, né, atados, já que também está todo mundo cansado, então você tem que entender o que a criança está passando. Então a ideia
é realmente a gente ajudar as pessoas da melhor forma possível, contando um pouquinho dessa experiência. Como eu fiz no outro vídeo, estou fazendo agora, abrindo um pouco da minha vida para vocês entenderem as dificuldades, as complicações que são mudar para um país quando a gente não tem ali todos os passos muito bem desenhados, muito bem planejados, não é mesmo? É por conta de detalhes assim que eu, dentro dessa ideia de ajudar as pessoas, criei a assessoria Minha Casa em Portugal, criei primeiramente o projeto Chaves na Mão e agora reestruturando tudo com Minha Casa em Portugal, porque a ideia aqui é a gente tornar a vinda do nosso cliente ou a forma de investir o dinheiro do nosso cliente a forma sendo a mais segura possível, principalmente para quem quer vir morar. Dentro da assessoria, eu percebi os meus problemas, as falhas que eu tive no meu planejamento para desenvolver um método, desenvolver uma forma das pessoas terem os seus imóveis próprios em Portugal, terem as suas casas da forma mais segura possível. Eu hoje falo com total garantia, com total segurança, que se eu tivesse tido essa oportunidade de contratar alguém para cuidar da minha casa, para eu já chegar diretamente no meu imóvel, eu teria pago assim, sem pestanejar, o valor que fosse, porque de fato é uma segurança e uma tranquilidade que não tem preço. Hoje eu olho para o passado, eu uso isso como um aprendizado, mas eu usei um aprendizado causando dor para minha família. Infelizmente a palavra é essa, né? Eu fiz a minha esposa ficar descontente comigo, eu fiz a minha filha apelidar o imóvel que a gente morava de Casa Fedena. Isso com certeza não é para uma criança de 2 anos e meio, não é uma coisa natural de se fazer, ou seja, foi uma coisa que ela com certeza sentiu e sentiu muito, para ela chegar a ter essa visão, e hoje com mais de 6 anos ela continua falando isso toda vez que a gente passa em frente, então isso marcou ela muito fortemente, né? E eu vejo isso como uma oportunidade, por mais que tenha sido sofrido para mim e para minha família, de não deixar outras pessoas passarem por essa mesma experiência, porque é o que pode acontecer quando você tentar vir para Portugal fazendo tudo sozinho, né? Fazendo tudo de qualquer jeito, achando que o mercado aqui é tão dinâmico quanto no Brasil. Ele só é dinâmico num sentido: os imóveis saem do mercado muito rapidamente, mas o processo para ele sair do mercado é lento, tá? Quando uma imobiliária coloca o imóvel para alugar, passou 2, 3 horas que aquele anúncio já saiu do lugar, já saiu do site, não é porque ele já está alugado e a pessoa já pegou as chaves, já assinou e já foi para ele. Quer dizer que ela recebeu tanta procura para alugar o imóvel, às vezes 30, às vezes 40, às vezes 50 ligações diferentes, que ela já para o anúncio para parar de receber ligação. E aí daqueles 30, 40, 50 ligações que ela recebeu, ela vai tentar marcar ali 10, 15, no máximo 20 visitas, para dentro daquele número de pessoas, alguma delas terem condições de alugar o imóvel. Alguma daquelas 15 pessoas agradar o proprietário do imóvel quando eles apresentarem uma proposta. Então ela recebe ali 50 ligações para fazer 15 visitas, e dessas 15 visitas, alguma das propostas serem suficientemente boa para agradar o proprietário. Então, quem chega aqui sem uma estrutura, sem uma assessoria no processo de arrendamento ou no processo de compra, que eu aconselho fortemente fazer o processo de compra, a pessoa vai ter ali dificuldades de chegar no imóvel, porque realmente é um processo demorado. A compra é também muito concorrida, tem muita gente dando preço a mais do que o anunciado para justamente garantir o imóvel. Então é um processo muito complicado, um processo muito difícil. E não só, depois de fazer todo esse processo, ainda tem os prazos, tem os timings para decorrer todo o processo, que eu vou explicar em outros vídeos futuramente com mais detalhes. Mas são prazos que vão fazer o processo ser lento e que a pessoa precisa se programar para fazer isso ainda estando no Brasil.
E como que faz uma compra de um imóvel sem estar aqui? Como que vai olhar o imóvel? Como que vai visitar o imóvel? Como vai ter certeza que aquele imóvel é real? Que a documentação apresentada é do imóvel, é do proprietário? Como que vai saber que não é um golpe? Né? Foi tudo isso riscos que eu assumi que na hora nem me passava na cabeça. Falei, pô, você está pesquisando sobre Portugal. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, desejado por muita gente, super falado bem. Eu não vou cair num golpe. Não é possível que isso é concebível em Portugal. E sim, existe. Infelizmente existe e não são poucos. Pelo contrário, são muitos golpes, principalmente muitos golpes relacionados à venda de imóveis, a aluguéis de imóveis. Tem outros tipos de golpe também em outros segmentos, mas dentro desse mercado imobiliário também existe e é importante tomar esse cuidado. Tem muita gente que vem para cá, vai saindo nas imobiliárias procurando e quando acha um imóvel vai lá e aluga ele. Mas às vezes não conhece o bairro, porque afinal de contas você está chegando agora. Então você não sabe se aquele bairro é bom, se aquele prédio é bom. Eu tenho um exemplo de uma cliente minha no processo de arrendamento que quando ela foi comprar, ela quis comprar por conta própria. E quando ela comprou o imóvel, ela não falou com a gente, foi uma pena, não falou com a gente, comprou um imóvel num prédio que é super mal falado na cidade e que hoje em dia ela sofre e já me relatou vários problemas com o prédio dela que está ali causando muita dor de cabeça. E eu obrigatoriamente até falei com ela, se tivesse me procurado de novo, eu teria te orientado a não comprar esse imóvel nesse prédio, porque o prédio não é bom. Às vezes você está num bairro que é maravilhoso, mas o prédio é ruim. Eu já visitei condomínio que é de luxo e quando eu fui conversar com a empresa que administra o condomínio, a própria empresa foi ali me dando gatilhos, foi me dando ali ideias de que aquele prédio não era tão bom assim quanto aparenta, mesmo sendo um apartamento de luxo, mesmo sendo um prédio, um condomínio de luxo. Então eu já tive experiências assim também ao conversar com quem administra o bloco, quem administra o prédio. Então são situações que quando você é imigrante chega, você não tem. Você não sabe como pesquisar, você não sabe onde pesquisar, com quem falar. São experiências que eu passei e que hoje, com 5 anos de experiência no mercado, eu consigo falar com autoridade, após muito aprendizado, muito curso feito, muita experiência adquirida, mais de 500 clientes atendidos, como é o melhor caminho para você seguir. Qual é o melhor processo para você fazer ao comprar um imóvel? Porque esse sim deve ser o foco. Planejamento, segurança no seu processo e por isso contratar uma empresa especializada nisso, uma empresa com 500 clientes como histórico já de processos efetuados, de negociações efetuadas, de apoio jurídico dado para você então ter o seu processo de compra de um imóvel aqui em Portugal feito com garantia, de uma segurança, de um processo feito de forma 100% transparente, idônea, sem nenhum risco para você. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje, para contar um pouco dessa experiência e falar um pouco mais sobre essa forma de fazer as coisas mais bem feitas, mais planeadas, que deve ser a base de todo o planejamento de todas as pessoas. E tudo isso representa o quê, pessoal? Para finalizar a história, o entendimento, né? Eu saí de uma casa que eu tinha alugado, com o apelido de Casa Fedena, fui para uma casa nova, também alugada, para só depois comprar um imóvel. Tudo isso me fez gastar horrores de valores em euros que foram convertidos de reais, ou seja, olha a grana que eu gastei nesse processo. Se eu tivesse planejado tudo ainda do Brasil, contratado uma assessoria, que na época não existia, mas que hoje tem o Giovanni, tem a Oliveira Imóveis, eu teria economizado uma pancada de dinheiro, principalmente em reais, porque eu teria chegado com o meu imóvel próprio, né? Todo funcionando direitinho. Muita gente não pensa, mas o custo que você paga com uma assessoria igual a que a gente tem é infinitamente menor do que você vai gastar num Airbnb por 30 dias, 60 dias, às vezes 90 dias, num processo de compra. Então, não tem nem comparação.
Se a gente pegar um Airbnb por 15 dias que seja, você já vai pagar ali mais do que o projeto, do que o nosso projeto cobra para poder tirar toda essa assessoria de fazer um processo de compra com a gente. Ou seja, a gente cobra menos, bem menos, do que, vamos arredondar ali 20 dias de Airbnb. O nosso custo já é menor que 20 dias de Airbnb. Você não consegue, absolutamente não consegue fazer nada com 20 dias aqui em Portugal. Você não consegue arrendar, você não consegue comprar, você não consegue mexer com a parte jurídica, com a parte financeira do banco. Nada sai em menos de 20 dias. Absolutamente nada. Ou seja, nós temos um preço de um produto que te faz economizar rios de dinheiro simplesmente por sermos mais baratos do que o Airbnb ou um hotel. Isso tudo sem mencionar toda a parte emocional, toda a parte que não é a parte financeira, mas que está intrínseca no processo, está dentro do processo. Porque você está dando garantias, você está dando segurança, você está dando conforto para sua família, porque você vai chegar diretamente no seu imóvel. O que eu paguei de rendas adiantadas para o proprietário do imóvel, o que eu paguei de cauções ao proprietário do imóvel. Isso em 2 imóveis diferentes, em 2 processos, em 2 momentos diferentes, juntando tudo, eu teria dado entrada no imóvel meu próprio. Eu teria pago uma entrada de uma compra de um imóvel que me proporcionaria um financiamento por algo que é meu e não um pagamento de um aluguel durante todo esse tempo de um dinheiro que estou pagando para um proprietário, mas que não me está trazendo retorno. Ou seja, se eu tivesse tido uma empresa para me instruir, para me ensinar de todo esse processo de forma prática, de forma simples, antes de eu embarcar para Portugal, eu com certeza teria fechado esse acordo com essa empresa, esse contrato, porque se pôr na ponta do lápis só a parte financeira já é vantajoso. Mas quando pega ainda a parte que está escondida do custo de segurança, o custo de tranquilidade, o custo de conforto para minha família, de chegar diretamente no imóvel, poder cozinhar, poder tomar um banho quente, poder realmente chegar e sentar no sofá e relaxar, isso não tem preço. Eu não consigo dar preço para isso, né? Como qual é o preço de eu ter minha filha com mais de 6 anos de idade, falando até hoje que a casa que a gente morava é fedendo? Eu não consigo dar um preço para isso, né? Porque o conforto é muito maior do que qualquer preço que eu poderia dar. Quando eu falo que eu estou comprando um imóvel meu e vou pagar de financiamento por esse imóvel metade do que eu pago de arrendamento, é um valor que eu não tenho como discutir. Concordam comigo? É um valor que eu não consigo falar assim, pô, mas não vale a pena. Como assim? Eu estou pagando metade do que eu pago no arrendamento. Se você quer comprar um imóvel de 100 mil e vai ter uma prestação ali de mais ou menos 300 euros, 350 euros que seja, esse mesmo imóvel de 100 mil no mercado, ele vai estar tendo uma parcela do arrendamento todo mês a pagar para o proprietário acima de 550 euros, com certeza. Ou seja, você está pagando mais para o proprietário, que pode estar, em alguns casos, pagando 2 mensalidades, 2 prestações do financiamento dele com um único valor de aluguel. Ou seja, é válido chegar num arrendamento? Eu acho que não. Para quem tem essa condição, para quem consegue se movimentar ainda no Brasil, para já chegar aqui comprado, né, tendo comprado o imóvel, eu não acho que vale a pena o arrendamento. Sendo muito sincero, não estou aqui querendo falar mal de quem foi para o arrendamento, nada a ver, não é isso. Quem não tem condição de comprar, o arrendamento acaba que é a sua melhor opção. Ponto. Não é uma discussão. Agora, aquela pessoa que tem a possibilidade, tem a situação de comprar um imóvel, basta ela fazer contas simples que ela vai ver que a compra é sim o mecanismo mais interessante para ela poupar dinheiro, para ela não gastar dinheiro desnecessariamente. Porque a gente está falando de um país que está aberto a imigrantes,
um país que está o tempo todo precisando de mão de obra, um dos países que mesmo durante a pandemia e que agora com a crise da guerra na Ucrânia, ainda assim tem o maior ou um dos maiores PIBs da região da União Europeia, é o país que mais precisa de imigrantes, que mais falta mão de obra, ou seja, é um país que mesmo num cenário que está meio caótico em volta, ele ainda está ali nadando por cima, ainda assim está sobressaindo positivamente. Ou seja, é um mercado que, por mais que as coisas estão acontecendo ao redor de forma negativa, o mercado está precisando de gente e isso automaticamente influencia nos preços das coisas. Os preços dos imóveis continuam a subir, o valor de avaliação dos bancos continua a subir, tudo continua favorável para os preços voltarem a se manterem em plena subida. Ou seja, você compra hoje o seu imóvel daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele ainda foi valorizado, ele passou a valer mais e você está pagando menos. Para quem quer comprar um imóvel pensando em investimento, nem se fala. Você pega como exemplo um imóvel de 150 mil. O banco te pede ali, por exemplo, também 30%, 20% de entrada. Vamos pôr 20%, ou seja, 15 mais 15, 30 mil euros de entrada. Você vai comprar esse imóvel por 30 mil mais os impostos, algo ali em torno de 5%. Ou seja, você gastou ali 25% do seu capital para comprar um imóvel de 150 mil. Mas você pagou 25%. Todo o restante, os outros 75%, quem está pagando é o inquilino. Porque você que comprou o imóvel pensando em investimento, você não está pagando a prestação mensalmente. Quem está pagando essa prestação é o inquilino. Você gastou para comprar um imóvel de 150, você gastou só 37 mil, né? Os 20% mais os 5% de impostos. Então você gastou ali uma quantidade bem inferior, 37 mil, mas você tem um bem, você tem um imóvel que no mercado vale 150. Olha que conta magnífica. Onde isso é pior do que alugar um imóvel? Não tem como, é 100% melhor do que alugar um imóvel, né? Você chegar aqui, ter que ficar pagando 10 calções, 6 calções, 5 calções, que é um dinheiro que às vezes nem volta para você, para o proprietário ter ali com ele, mais rendas adiantadas, 2, às vezes 3. O mercado regulado fala que só pode pagar 3 rendas adiantadas, mas os proprietários, eles às vezes querem um ano inteiro adiantado. Como que você vai contra isso se não tem imóvel disponível no mercado? Então vale a pena você alugar, pagando um ano inteiro de aluguel antecipado? Um ano inteiro de aluguel antecipado, dependendo do valor do aluguel, você paga a entrada do imóvel, não compensa, né? Então, assim, hoje eu olho para esse passado, eu olho para trás e eu não consigo entender como que na época não existia uma empresa para fazer isso e por isso eu, com o aprendizado, com toda essa minha experiência, criei a empresa para fazer isso. Porque é impensável você chegar em Portugal e ter que procurar um imóvel. Você tem que chegar aqui já com o imóvel. É o melhor caminho que você faz para dar conforto e dar segurança para sua família e não pôr ninguém para passar dificuldade, ninguém para passar perrengue, igual eu passei chegando no imóvel sem luz para poder ter que tomar banho na casa dos outros de favor, né? Não é o que a sua família espera de você quando você está migrando de um país e já passou ali 24 horas de viagem, né? Uma viagem que às vezes é de avião 9 horas, 10 horas, mas tem todo o tempo antes da viagem, né? Tem toda a preparação de mala, as 2, 3 noites sem dormir direito que antecedem a viagem, pensando se colocou tudo na mala, o que faltou, o que esqueceu, e tudo isso vai influenciar no seu sono, vai tudo isso influenciar na hora da sua viagem, quando você chega aqui, tudo isso foi criando cada vez mais cansaço, tanto físico quanto mental, para o seu processo de imigração e que você, ao chegar, deveria poder ir para sua casa e descansar e simplesmente não pode, porque agora vai começar uma segunda saga, né, de procura de um imóvel.
Eu, sinceramente, eu não aconselho isso, não acho que isso seja válido. Dentro do projeto Minha Casa em Portugal, você consegue comprar o seu imóvel com toda a facilidade de ainda estar no sofá da sua casa, no conforto do seu atual lar, para poder, quando você vier, seja para morar, seja para passear ou para comprar simplesmente como investimento, você está fazendo isso da forma mais segura possível, mais organizada possível, de forma mais planejada possível, para lá no futuro você trazer essa confiança, essa facilidade, essa tranquilidade para o seu familiar. Gente, eu me despeço hoje tendo a certeza que eu fui o mais transparente possível nessa minha, contando um pouco dessa minha história sobre a Casa Fedena, o fato de não ter tido esse apoio no início e o porquê de eu ter criado essa empresa, porque eu acredito realmente de forma verídica, de forma 100% verdadeira, que o projeto ele é de fato a melhor forma para você ter o seu imóvel aqui em Portugal. Comprando ele para morar ou para investir é a melhor forma, é a forma mais segura de você ter seu imóvel aqui em Portugal e chegar com tranquilidade, chegar com confiança. São os 500 clientes que nós tivemos que nos dão essa segurança, que me dá essa segurança na hora de falar isso. É o nosso feedback no Google, é o nosso feedback no Instagram, é o nosso feedback no Facebook, que nos dá, que dá a você insumos para poder pesquisar sobre a nossa empresa e ver o quão sério é o nosso trabalho. Então eu despeço hoje agradecendo você por ter assistido mais um vídeo e os próximos que virão, porque a série vai ter essa continuidade apresentando cada vez mais um pouquinho de solução para você sobre como comprar um imóvel aqui em Portugal e ter a sua casa aqui no país, que é um país sensacional, incrível e que vai te proteger o seu patrimônio. Tudo bem? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.